E eu gostaria de convidar você a abri-la no Salmo tão conhecido, o Salmo 23. E o tema desta manhã é Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Abra comigo o Salmo 23. E eu quero ler esta passagem bíblica com vocês. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que assim seja e que o Senhor nos abençoe na ministração desta palavra. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Que declaração poderosa. Que declaração tão verdadeira. O Salmo 23 é um dos salmos mais lidos e conhecidos da Bíblia. Quem não conhece o Salmo 23? O caráter de Deus está exposto neste salmo. E um dos objetivos desse salmo é levar-nos ao conhecimento de quem é Deus. E quando conhecemos quem Deus é, nós aprendemos a confiar mais nele. Normalmente, só entregamos a nossa vida a quem conhecemos. Nós não entregamos a nossa vida para qualquer pessoa. Não entregamos a nossa vida para alguém que desconfiamos. Pelo contrário, nós entregamos nossa vida a quem conhecemos, a quem confiamos. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele. E confiando nele, mais eu entrego a minha vida. Enfim, este salmo que nós lemos fala da vida e da relação com Deus e o seu caráter. Mas quero fazer uma pergunta muito importante para você. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa? É sobre isso que nós vamos conversar aqui nesta manhã. Você é? Como é que você se comporta quando você está ansioso, ansiosa? Você come muito? Você fala muito? Como é que você se comporta? Você fica irrequieto? Não consegue dormir direito? Enfim, irmãos, a ansiedade é um dos problemas mais comuns dos dias que vivemos. Atinge todas as pessoas e todas as idades. A ansiedade é denominada como a doença do século e ela estrangula a nossa alma. Mas o que é ansiedade? O que é ansiedade? De uma maneira simples para você entender, a ansiedade é uma angústia gerada por uma preocupação específica e excessiva. No original grego, ansiedade significa estrangulamento, significa sufocar, tirar o oxigênio. Esse é o significado. A ansiedade pode ser baixa, média ou alta. E a maioria das coisas que nós ficamos preocupados não acontecem. Ou seja, nós nos preocupamos em vão. Tantas vezes isso tem acontecido conosco. Agora, a ansiedade num grau elevado
num grau altíssimo, é fundamental que a pessoa precise de medicamentos para controlá-la. Meus amigos, nós vivemos num mundo agitado, vivemos num mundo corrido, num mundo que muda a todo instante, há uma velocidade nas informações. Veja a internet, as redes sociais, os meios, os veículos de comunicação, tudo é muito rápido e todas essas mudanças, elas produzem ansiedade na gente, ansiedade no ser humano. E a ansiedade tem destruído a vida de muita gente. Mas o que é que pode causar ansiedade? O que é que pode causar ansiedade? A culpa, as perdas, os traumas, os fracassos, a solidão e outras coisas mais. E as consequências são terríveis. As consequências, por vezes, são devastadoras. Podem ser depressão, doenças físicas, perturbações emocionais, um descontrole absoluto e tantas outras coisas. Mas deixa eu lhe dizer, o primeiro passo para você vencer a ansiedade, você precisa reconhecer primeiro que você está ansioso e que precisa de ajuda. Porque oferecer água para quem não está com sede, então esta água não serve para essa pessoa. É aquilo que o livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 7, diz. Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então é necessário que haja um reconhecimento. Reconheça que você está ansioso e que precisa de ajuda. Porque os casos piores, os casos mais graves de ansiedade, são de pessoas que não reconhecem que precisam de ajuda. Não reconhecem as suas fraquezas. E no meio evangélico, no meio cristão, muitas pessoas acabam dizendo assim, mas não, isso não é nada não, vai passar. Não, está amarrado. Está na cruz. E não tratam do problema. Há uma negação da realidade. Há uma fuga. Agora, os problemas, meus irmãos, os problemas existem e precisam ser tratados para que haja cura. E se nesta manhã você se dispuser diante do Senhor para ser tratado, eu tenho a plena convicção de que o Senhor vai enviar uma palavra para você e vai te curar nessa manhã, em nome de Jesus. É assim que eu creio. Agora, a ansiedade, ela é improdutiva, ela é irracional, ela é prejudicial e mais, não resolve nenhum problema. A ansiedade pode ser um sinal de incredulidade. É quando, no fundo, lá do meu coração, eu estou questionando e dizendo, eu não confio na solução de Deus. Isso é um sinal de incredulidade. E precisa ser tratado também. Mas como é que a Bíblia trata a ansiedade? E como é que este salmo que lemos, ele trata da ansiedade? Como é que nós podemos vencer este mal? E eu gostaria nesta manhã de deixar ao seu coração alguns princípios para vencer a ansiedade. Quero deixar com vocês 4 verdades, 4 princípios importantes. E eu vou falar sobre confiança, primazia, devoção e paciência. Sobre esses 4 princípios. Eu vou repetir. Vou falar sobre confiança, primazia, devoção e paciência. Como vencer a ansiedade? Primeiro princípio fala de confiança. Ou seja, meus irmãos, tem que haver confiança naquele que é o nosso pastor. Tem que haver confiança naquele que é o nosso pastor. Porque é ele que nos ajuda a combater essa ansiedade. Você precisa entender, como bem disse agora há pouco o pastor Tadeu, que quem vai suprir as suas necessidades não é o governo,
não é o seu patrão, não são as pessoas ao seu redor, mas quem vai suprir as suas necessidades é o bom pastor, o Senhor Todo-Poderoso. Agora, o que um pastor faz? O que um pastor faz? O pastor defende, o pastor guia, o pastor corrige o rumo das ovelhas. E é interessante essa imagem bíblica, porque neste quadro bíblico, nesta imagem das Escrituras, isso nos ajuda a entender quem nós somos e quem Deus é. Nós somos as ovelhas e Ele é o nosso pastor. Ele que nos guia, que nos abençoa, nos corrige e nos defende. O Mestre Jesus, certa vez disse, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, ele disse: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Isaías 40, versículo 11 diz: como pastor, ele cuida de seu rebanho. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. Aleluia. Agora, eu vou dizer a você que se você não confia nestas verdades que nós acabamos de citar da palavra de Deus, como é que você poderá citar o Salmo 23 e dizer que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará? Como é que você pode citar? Porque quantos dizem que amam a Deus, mas não conhecem suficientemente o seu caráter para saber que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai realizar. Se o Senhor está dizendo aqui na palavra que Ele é o teu pastor e nada te faltará, creia que nada te faltará até o fim da sua vida. Não apenas por um instante, mas até o fim dos seus dias. Porque essa é uma promessa poderosa da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo disse, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, um texto que você conhece muito bem: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que interessante, Paulo, ele começa dizendo, o meu Deus. Veja que ele traz Deus para a pessoalidade. Ele diz, esse Deus é meu. Esse Deus é meu. Esse Deus eu experimento na minha vida. Esse Deus eu experimento no meu dia a dia. Esse Deus está comigo. Esse Deus não me abandona. Esse Deus supre todas as minhas necessidades. Esse Deus é meu. É o que Paulo está dizendo. E na continuação ele diz, o meu Deus segundo as suas riquezas. Ele está dizendo que nós temos um Deus rico. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem toda a riqueza em suas mãos. Este é o nosso Deus. E na continuação ele diz, este Deus que é rico, Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Olha que interessante, observe que o texto, Paulo aqui não está dizendo o seguinte, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai realizar todas as suas vontades. Não. Não é realizar todas as nossas vontades, é suprir todas as nossas necessidades. Deus aqui, queridos, garante que Ele vai cuidar de nós. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você o tempo todo. Creia nisso. Tome posse desta palavra, porque o olhar carinhoso e bondoso do Senhor estão na sua direção todos os momentos. Ele cuida de você. Nós estamos seguros. E este seguro foi feito com preço de sangue. Que o sangue de Jesus, vertido, derramado na cruz do Calvário, em meu favor, em seu favor. E se Ele está dizendo que nada te faltará, e que Ele vai suprir
todas as suas necessidades, então confie em Deus, confie em suas promessas, confie em seu caráter e digo mais, nada te faltará. É promessa da palavra do Senhor. Mas há um segundo princípio que eu quero destacar com vocês nesta manhã. Há um segundo princípio, que é o princípio da primazia. Veja que essa declaração que o salmista faz, o Senhor é o meu pastor, faz parte de uma escolha. Ou seja, eu escolhi, o salmista está dizendo o seguinte, eu escolhi o Senhor para ser o meu pastor. Eu escolhi o Senhor para ser o meu guia, o meu cuidador, o meu amigo. É uma escolha. E eu pergunto a você nesta manhã, a quem você tem escolhido para guiar a sua vida? Você escolheu a Deus? Se nós realmente escolhemos a Deus, se essa é a nossa decisão, por que nós não o consultamos quando nós vamos fazer qualquer coisa? Por que nós não consultamos quando nós precisamos realizar algumas coisas na nossa vida? Por que a gente não fala com Deus? Porque quando nós consultamos a Deus para ser o nosso guia, nós o consultamos para todas as escolhas e decisões da nossa vida. O problema, qual é? É que nós queremos ser os senhores de Deus. E aí está um grande problema. Quando é que isso acontece? Quando nós tomamos as nossas decisões sem consultar a Deus e pedimos para que Ele abençoe as nossas escolhas e decisões. E aí, nós determinamos para Deus, nós exigimos de Deus, nós damos ordens para Deus, nós confiamos ainda muito nas nossas forças, nas nossas capacidades pessoais, nas nossas experiências de vida. Confiamos muito. Mas deixa eu dizer algo importante para você. Os homens mais sábios que eu conheço, são aqueles que, mesmo até tendo uma certa experiência de vida, eles são humildes e dependentes do Senhor e consultam a Deus para todas as suas decisões. Esses são homens sábios. O grande problema é que nós queremos respostas rápidas, não é? Nós somos apressados, nós somos imediatistas e nós não consultamos a Deus. A gente acha que Deus vai demorar muito. Ah, não, até eu falar com Deus e Ele responder. Não, já está aqui na minha frente, eu preciso resolver essa situação. Preciso tirar isso da frente logo. Para que eu vou consultar a Deus? Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, antes de qualquer decisão na sua vida, ore, consulte a Deus, peça a direção dEle. Porque, irmãos, o princípio da primazia ensina o seguinte, que Ele é o Senhor, e é Ele quem controla. E eu pergunto a você, quem controla a sua vida? Quem é que controla a sua vida? Olha, é muito ruim quando nós mesmos controlamos a nossa vida, mas é muito pior quando alguém controla a nossa vida, não é verdade? Agora, quem tem que controlar a sua vida não é você e não é outra pessoa, mas é o bom pastor, o pastor das nossas almas, o Senhor. Então, hoje, entregue o controle da sua vida para o Senhor. E mais, não pense que você vai controlar em alguns momentos. Não pense. Não ouse a fazer isso. Porque às vezes a gente tem aquela tendência, né, de dizer o seguinte, isso aqui é tranquilo para mim, isso aqui é fácil, isso aqui eu resolvo. Isso aqui não preciso de Deus, não. Deixa comigo. Eu sou forte o suficiente para resolver essa questão. Pode deixar que isso eu consigo controlar. Não entre por esse caminho. Deixa Deus controlar tudo, deixa Deus controlar a sua vida. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Sabe por quê? A gente está falando sobre ansiedade. E ansiedade tem tudo a ver com controle. Tudo a ver. Por quê? Porque pessoas ansiosas são assim. Porque não controlam ou não conseguem controlar tudo o que eles gostariam de controlar. E surge a ansiedade. Ansiedade tem um relacionamento com controle. O fato da gente não ter o controle de determinadas situações, isso vai gerando na gente uma ansiedade, uma angústia dentro da gente.
E muitas vezes a gente até tenta controlar aquilo que é incontrolável. E aí fica pior. Existem muitas coisas na nossa vida que nós não conseguimos controlar, e é por isso que nós precisamos, hoje, tomar uma decisão de entregar todas essas coisas nas mãos de Deus. Temos que entregar para Deus. Eu pergunto a você, você consegue controlar os teus filhos quando eles saem de casa para estudar? Você consegue ter esse controle? Quem é que tem o controle do motorista que está dirigindo o outro carro? Você tem o controle? Não. Quem é que consegue controlar tudo que está acontecendo no mundo hoje? A economia, essas epidemias. Quem é que tem o controle da própria vida, gente? Quem é que tem o controle da própria vida? E é por isso que nós temos que entender que o controle tem que ser entregue a Deus hoje. Entenda aquilo que diz Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que edifica, é o Senhor que protege, é o Senhor que guarda. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e que nesta manhã Ele nos ensine a dar primazia a Ele. Que seja assim. Há um terceiro princípio. Há um terceiro princípio tão importante para deixar para o seu coração. É o princípio da devoção. Você deseja vencer a ansiedade? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro, ele disse: lançando toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. E na continuação Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo aqui nos ensina que tudo tem que ser levado a Deus, desde o pequeno problema até o grande problema, o problema mais grave. Não ande ansioso por coisa alguma, porque o Senhor está à sua frente. Ele está na frente, guiando, direcionando, e é na devoção, é numa relação de comunhão e intimidade com Deus, na oração, que nós aprendemos esta verdade. É assim. Então, busque a Deus. Olha que tempo você tem agora, no momento que nós estamos vivendo no mundo inteiro, o tempo que você tem na sua casa, de entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos, e buscar a Deus. Busque a Deus. Para onde a sua ansiedade tem levado você? Para onde ela leva você? Quando você confia no Senhor, quando você confia em Deus, a sua ansiedade te leva para a presença de Deus. Te leva você buscar a Deus, ter comunhão com Ele, buscar aquele que tem o controle de todas as coisas. A oração traz livramentos poderosos para a nossa vida. Alguém já disse, quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha em seu favor. Meus irmãos, quando você ora, você está produzindo uma revolução no mundo espiritual. Deus age, creia nisso, Deus age por meio das orações do seu povo. Então, busque a Deus, é tempo de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Busque a Deus de todo o seu coração, e Ele te ouvirá no dia da sua angústia. É a declaração do salmista, Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu.
Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. Busque a Deus. E o último princípio que eu quero deixar para o seu coração é a paciência. É a paciência, que é aquele que sabe suportar a dor, suportar os incômodos, os infortúnios, sem queixa e com resignação. É a pessoa que sabe esperar de uma maneira tranquila, de maneira serena. E é interessante porque há uma parte do fruto do Espírito Santo que é a paciência. E toda pessoa ansiosa é impaciente. Mas hoje eu convido você a fazer uma troca. Tirar a ansiedade e colocar a paciência. Tirar a ansiedade e colocar a paciência. Está disposto a isso? Olha o que é que Jesus disse. Mateus 6, versículo 34. Jesus disse assim: portanto, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que é que Jesus está ensinando para a gente aqui? Que nós precisamos viver um dia de cada vez. É dia a dia, um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Mas aí você me pergunta, e você diz: como é que eu posso ter paciência sem ver respostas, sem ver alternativas, sem ver saídas para as minhas dificuldades? Como que eu posso ter paciência? Romanos capítulo 8, versículo 25, Paulo diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: é justamente por você não ver, é justamente por você não saber, é que você precisa ter paciência até que Deus revele, até que Deus mostre. E aí você pergunta: mas como é que eu posso ter calma nessa hora? Como que eu posso ter tranquilidade diante das tribulações? E Paulo responde, Romanos capítulo 12, versículo 12, ele disse: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Que desafio! Ou seja, meus irmãos, nós precisamos aprender a suportar o dia mal, e só suportamos tendo paciência. Só assim. O salmista disse, no Salmo 40, versículo 1, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Olha, meus irmãos, se esperamos solução dos problemas, e nós não temos as saídas, não temos as alternativas, a direção certa, se nós não encontramos, nós precisamos ter perseverança e paciência. Paciência e perseverança. Mas como é que nós podemos esperar com paciência em Deus? Como é que a gente consegue esperar com paciência em Deus? Olha o desafio. Como podemos esperar? Por que nós podemos esperar? 3 coisas. Primeiro, você pode esperar porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por que nós podemos esperar com paciência em Deus? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Salmo 89, versículo 6 diz: não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Como és poderoso, como é grande a tua força. Então, meus irmãos, se Deus é poderoso, Ele pode resolver todo e qualquer problema a qualquer hora, qualquer momento, porque para Deus não há nada impossível. Nada impossível, e agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. E eu digo mais: tudo é possível àquele que crê. E se você crer nesta manhã, você vai ver a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida e sua família. Por que nós podemos esperar com paciência em Deus? Segundo, porque Ele é fiel. Ah, irmãos, Deus é fiel. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo.
Deus é fiel, podemos esperar nele porque ele é fiel, ele não falha em suas promessas. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. E terceiro, porque podemos esperar com paciência em Deus? Porque ele é Pai. Gálatas 3, versículo 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos. Ele é o nosso Pai. E porque Ele é Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele tem o melhor para nós, Ele não nos abandona, Ele não esquece de nós. Portanto, tenha fé e paciência, porque na hora certa, o Pai vai te abençoar e o milagre vai chegar. E eu quero concluir essa mensagem. Quero concluir essa mensagem com você, nesta manhã, dizendo que o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 23, é essencialmente pessoal. É muito interessante que os pronomes eu, meu, minha, nós encontramos várias vezes em 6 versículos. Várias vezes. Neste salmo aqui, nós vemos que o relacionamento com Deus nos ajuda a vencer a ansiedade. Você quer vencer a ansiedade? Está ansioso? Aqui está o segredo. O relacionamento com Deus nos ajuda a vencer a ansiedade. Hoje você precisa tomar uma decisão. E você tem 2 caminhos. 2 caminhos. O primeiro caminho é viver ansioso, estrangulado, debaixo de jugo da ansiedade, tendo uma vida seca, amarga, infeliz. Esse é um caminho. O segundo caminho que eu proponho para você nesta manhã é de lançar a sua ansiedade sobre Ele, sabendo que Ele tem cuidado de você. E Ele vai cuidar de você até o fim. Qual é o caminho que você vai optar nessa manhã? Tome a decisão de hoje, viver livre da ansiedade. Deus quer trazer alívio a você. Deus quer trazer alívio ao seu coração. Ele quer trazer paz para a sua alma, para que você viva livre, liberto de todo este mal, dessa ansiedade. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer trazer descanso e paz ao seu coração. Portanto, seja livre da ansiedade. Receba a vitória em nome de Jesus.